E aí, pessoal, beleza? Hoje a gente vai começar o curso de calorimetria, tá? Em que essa é a aula 1, que a gente vai falar inicialmente de energia térmica e calor, tá? Esse é o intuito de hoje. Então, bora lá. Primeiro eu vou conceituar o que é energia térmica. Digamos que eu tenho esse corpo aqui, certo? E essas pontas aqui eu tenho partículas que compõem esse corpo, tá? A olho nu, olha para tua mão, tu consegue ver alguma coisa vibrando? Não, né? Aparentemente está tudo tranquilo, não tem nada de estranho. Só que se tu olhar microscopicamente, tu vai notar que essas partículas elas têm uma certa vibração, certo? Vibração que eu falo é o mais simples dos movimentos só para te entender, tá? Então a gente vai adotar aqui que é vibração. Só que eu noto que tem uma vibração a 30 graus Celsius. Essa é a temperatura deste corpo, 30 graus Celsius. Até aí tá lindo. Só que se eu pegar a temperatura desse corpo, certo? E embaixo dele eu colocar uma fogueira, fazer um fogo, certo? Aqui embaixo, ó, a temperatura dele, tu concorda comigo que vai aumentar? Então digamos que depois de um tempo essa temperatura 1, que era 30, agora passa para uma temperatura 2, que é 100 graus Celsius, beleza? Qual é a diferença desse cara que tem uma temperatura de 30 para esse cara que tem uma temperatura de 100? A vibração dessas partículas, certo? Se em 30 eles têm essa vibração bem aqui, em 100 eles têm uma vibração maior, certo? Ou seja, eles vibram mais. Uma assimilação com essa situação é quando tu chega na aula. Quando tu chega na aula, tu tá de boa, doido para ter aula. Não, hoje eu vou mudar minha vida. Depois de 3 horas, tu tá agoniado, tu quer ir embora. É a mesma coisa que acontece aqui. Esses corpos aqui, a diferença deles de 30 para 100 graus Celsius é a vibração do corpo. Tá beleza? O que é essa vibração tem a ver com energia, certo? Lembra de uma energia lá no primeiro ano que teu professor falou que é ligada a movimento? Essa energia eu chamo de energia cinética. Beleza? Essa energia cinética, quando eu tiro a temperatura, é o que eu vou medir, certo? É o que eu vou mensurar. Assim, não partícula por partícula, mas pegando um grupo gigantesco de partículas, certo? E vendo a média de cada uma, tá? Vendo a média desse grupo de partículas. Eu não vou medir partícula por partícula, é sempre de um grupo gigantesco de partículas, tá certo? Qual o instrumento que eu uso para medir temperatura? Eu chamo de termômetro. Beleza? Eu tenho 2 termômetros. Assim, os mais usados, né? É o de mercúrio. Uma curiosidade sobre o mercúrio: é o único metal que é líquido à temperatura ambiente, tá? Mercúrio. Deixa eu ajeitar aqui, beleza? E eu tenho aqui outro termômetro chamado termômetro eletrônico. O princípio é o mesmo, tá? Medir temperatura. Só que quando tu tens um termômetro de mercúrio, certo? Aqui dentro eu vou ter um negocinho vermelhinho, né? E esse negocinho vermelhinho, conforme tua temperatura vai aumentando, essa coluna aqui vai aumentando também, certo? E isso vai te dar uma média de temperatura. Qual a diferença do termômetro de mercúrio para o termômetro eletrônico? É óbvio, né? É que o termômetro eletrônico ele usa circuitos, certo? Ele usa um circuito dentro dele, e esse circuito é responsável por medir ou mensurar o grau de agitação dessas partículas. Tu nota que todo termômetro ele tem uma pontinha de metal. Para que serve esta pontinha de metal? Essa pontinha de metal é porque os metais são mais suscetíveis à mudança de calor. Se eu colocasse plástico, não ia funcionar. Entendeu? Então, beleza. Tu já sabe que os caras têm, cada corpo tem energia térmica. Essa energia térmica eu chamo de também energia cinética ou vibração dos corpos, tá? E que dependendo da temperatura destes corpos, eu vou ter uma vibração diferente, maior ou menor dependendo da temperatura. E que o aparelho que eu uso para fazer a medição dessa temperatura é o termômetro, tanto faz ele ser de mercúrio ou eletrônico. Tranquilo?
Beleza. Só que eu não te expliquei uma coisa. O que é calor? Vou pegar esses mesmos dois corpos, tá? Vou colocar um bem aqui. E o outro eu vou colocar aqui do lado. Digamos que esse corpo da esquerda, ele esteja a uma temperatura de 80 graus Celsius. E esse corpo aqui da direita esteja a uma temperatura de 200 graus Celsius. Se eu isolar isso aqui termicamente, o que é isolar termicamente? Digamos que eu construo uma barreira bem aqui, ó. Tá? Digamos que eu coloque dentro de uma caixa de isopor. Essa parte azul é como se fosse uma caixa de isopor. Tá, beleza? O que vai acontecer? Se está termicamente isolado, quer dizer que nem calor entra e nem o calor sai. Ele fica todo confinado aqui dentro. Tá tranquilo? O calor é uma energia que transita sempre do corpo mais quente para o corpo mais frio. Tá? Então o calor é essa energia bem aqui. Por exemplo, quando tu fala eu estou com calor, tá totalmente errado. Por quê? O calor é uma energia em trânsito, não é uma energia que tu contém. Ou seja, o calor não está dentro do corpo, o calor sempre vai estar fora. Tranquilo? Porque quando chega no corpo não é mais calor. Certo? Vira temperatura. Consegui entender? Beleza. Então eu posso colocar uma definição aqui, ó. Calor é a energia que transita do corpo com maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Beleza? Isso é o calor. Isso aqui só acontece de forma natural. Tá? Na natureza é isso que acontece. Beleza? Como é que eu posso medir calor? Como é que eu posso dizer que alguma coisa está mais fria, alguma coisa está recebendo mais energia, recebendo menos energia, quanto de energia essa parada está recebendo? Então eu tenho que criar um padrão. E esse padrão funciona da seguinte maneira. O que os caras fizeram? Eu estava sem nada para fazer, né? Sou cientista, estou sem nada para fazer. É mentira, tá? O cientista tem muita coisa para fazer, mas aqui ele não tem nada para fazer. Tá aqui uma bacia com água, tranquilo? E essa água inicialmente está a 14,5 graus Celsius, tá? Digamos que eu esquentei, certo? Coloquei um fogãozinho aqui embaixo e esquentei essa água até a temperatura de 15,5 graus Celsius. Isso aqui é água pura, tá? Não é essas águas de cozampa aí que tu bebe não, tá? É água pura. Tu concorda comigo que para temperatura ir de 14,5 para 15 eu tive que colocar energia dentro do sistema? Beleza? Então eu posso daqui tirar uma unidade muito importante chamada caloria. Aí tu pode me perguntar, Luiz, o que é caloria? Olha, caloria é a quantidade de energia, certo? Que eu coloco dentro de um recipiente que contém água pura, certo? Ou seja, que eu vou colocar no sistema para elevar a temperatura de 14,5 para 15,5. Então, ó, o calor que eu coloco aqui dentro é de uma caloria. Tranquilo? Isso serve só para medição, é uma base, tá? Como tudo na física, eu preciso de uma base para eu conseguir comparar. Essa é a base. Só que uma caloria nem sempre pode vir nessa unidade de caloria. Pode vir também em joule, tá? Porque como eu disse no início da aula, calor é energia e energia se mede em joule. Tranquilo? Uma caloria é igual a 4,2 graus Celsius, 4,2 joules, tá? Como é que eu passo de uma para outra? Regra de 3 simples, ó. Presta atenção agora. Uma caloria corresponde a 4,2 joules. Se ele quiser que tu passe de joule para caloria, tu vai fazer isso, ó. Se eu tenho X joules, quanto eu tenho de caloria?
Ou o contrário, por exemplo, se eu tenho um tanto de calorias, quanto eu vou calcular de joule? Entendeu? Por exemplo, bora fazer um exemplo aqui basicão. Se eu tenho, deixa eu ver, 8,4 joule. Isso aqui corresponde a quantas calorias? Então, vou fazer, ó. Uma caloria corresponde a 4,2 joules. Isso quer dizer que 8,4 joules vão corresponder a X, ó. Tranquilo? Então, vai ficar 4,2 vezes X igual a 8,4. Esse 4,2 que está multiplicando passa dividindo. X vai ser igual a 8,4 dividido para 4,2. E X vai ser igual a 2 calorias. Tranquilaço? Beleza? Pessoal, na próxima aula a gente vai falar de calor sensível e calor latente. Não percam, por favor. Até a próxima.